Põe a carregar, vai que olha. Ah, que legal. Então, Vou usar os escutadores. Agora sim. Consegues me ouvir bem? bem. Então, consegue me ouvir bem você? Você consegue ouvir me bem? Consigo. Tu consegues me ouvir? Consigo sim. Tá bem. E eu também consigo te ouvir. Tá bem. Não é interferência. Sinto agora uma interferência. Ouço o que eu falo. Mudaste alguma coisa? Tirei os escutadores. Seria bom colocar. Vou usar os escutadores então. Tá bom. Mas depois de controlar a carga do telefone. Sim. Quando tiver pouca carga, eu vou tirar os escutadores. O teu telefone é daqueles em que o lugar do escutador é onde também se carrega. Oh. Então não consigo fazer em simultâneo. Não consigo fazer em simultâneo. Percebe? Mas há a carga, não é? Há carga por enquanto. Sim, tenho carga por enquanto. Muito bem. Obrigado. Temos aqui 4 pessoas, vamos só partilhar. Sim, eu estou aqui a partilhar. Vamos só partilhar aqui. Eu não estou a conseguir partilhar, não sei porquê. Eu estou a tentar escrever uma descrição. Não. É assim, eu penso que você não precisa partilhar mais, porque os seus amigos vão notar que o Israel está online e está tudo bem. Você já não precisa partilhar. Você já não precisa partilhar. Tá bom, vamos só... Preciso de fazer aqui uma coisa muito rápida. Share new timeline. Ok. Não, qual Friends timeline? Tá bom. Temos já 4 pessoas. Clever, tá tudo certo. Deu tudo certo. É mesmo assim, essas coisas são tipo nas novelas. Demora um pouco depois, mas depois dá tudo certo. E sabes que eu não consegui tirar grande coisa daquele vídeo. Porque ele não é muito específico, o moço do vídeo. Então não consegui tirar grande coisa. Entrei e depois recebi só o convite. Não, tá bom. Luckily. O mais importante é que estamos aqui, tudo ultrapassado. Tá bom. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Recebam os meus cumprimentos, tendo em conta o horário e o lugar em que estão. Eu sou o Pedro Manuel, sou o presidente do LAFA e estamos aqui hoje para mais uma rubrica Lafando. Como sabemos, o Lafando é uma produção do Leading Africa Forum. É um espaço em que trazemos jovens angolanos predominantemente para partilharem os seus projetos, as suas perspectivas de mundo com a nossa população, a fim de educá-las e empoderarmos os jovens, sobretudo, para o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento angolano. Hoje vamos falar sobre a importância da mídia para a construção da cidadania. Como convidado, temos o Israel Campos. O Israel Campos, que é um locutor e repórter da Rádio Nacional de Angola. Ele é angolano. Entrou para a rádio no ano de 2014. No mesmo ano, ele começou a apresentar o Caluanda Pio, que é um programa infantil. Em 2017, foi o vencedor do prêmio Melhor Apresentador de Programa Infantil. Para além da rádio, Israel tem grande paixão pela escrita, publica reportagens e entrevistas e artigos de opiniões em distintos jornais.
tais como O País, Vivência Express News, Clube K, Ongong News e tantos outros. Em 2018, Israel decidiu criar um podcast com a intenção de disponibilizar o material que produz para a rádio. O podcast chama-se Pelas Ondas Artesianas. É pelas zonas ou pela zona artesiana? Pelas ondas artesianas. Pelas, no plural, né? Sim, pelas ondas artesianas. Muito bem. Atualmente, o Israel trabalha como um freelancer independente no Reino Unido, país onde reside e estuda. Para além das coisas que eu mencionei sobre o Israel, ele tem um repertório já rico, embora seja muito jovem em termos de idade, mas tem um repertório rico, já cobriu vários eventos muito importantes para Angola. Recentemente esteve a cobrir algumas sessões de negociação sobre o Brexit no Reino Unido e ele fazia mesmo para Angola, não é? Ele fazia reportagens em português e enviava para o país. Então, como muitos outros jovens, o Israel tem contribuído muito para o processo de conscientização e educação juvenil e não só para a cidadania. Israel Campos, muito obrigado por se juntar a nós. E muito obrigado. A minha primeira pergunta é: como definiria o Israel Campos, você mesmo? Primeiro vou dizer boa noite às pessoas que estão aqui a nos acompanhar. Mandar um abraço ao Kim, que diz que gosta muito desse miúdo. Muito obrigado. Eu sou o Israel Campos. Eu acho que a introdução que fizeste é suficiente, né? Sou um jovem, sou angolano, trabalho em rádio desde 2014. Hoje, mais do que a rádio, trabalho com a imprensa escrita também. Eu vou fazendo alguns trabalhos para a televisão, gosto de comunicação e acredito no poder que a comunicação tem para a consciencialização das pessoas sobre assuntos importantes. Acredito que a mídia possa desempenhar um papel de educação no sentido de empoderar as pessoas, porque eu acho que informação é tudo, né? Informação é poder. Então sou um jovem muito brincalhão também, gosto muito de fazer brincadeiras e dou muita graça, meus amigos sabem que sou muito engraçado. Nice. Muito obrigado a todo mundo que se juntou a nós. Os que estão em Angola, entendemos que já é tarde, vocês fizeram o sacrifício. Sim, já é tarde. Estão conosco, muito obrigado mesmo. Que horas são aí? Aqui são apenas 2h12 da tarde. 14h12. E, por favor... Aqui são 20 horas. Ok. Deixem aí vossas perguntas nos comentários e eu vou fazendo de acordo a conversa, não é? Vou enquadrando-las de acordo ao momento da conversa em que estivermos. Israel, a página Brasil Escola definiu cidadania como sendo um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no usufruto de seus espaços e na sua posição em poder nele intervir e transformar. Como um jornalista da rádio e agora a fazer alguns programas para a televisão, como é que o Israel introduzia o sentido de cidadania nos seus trabalhos? Cidadania. Olha, como eu já disse, eu acho que a mídia tem um papel fundamental, né? Para o empoderamento das pessoas. Eu olho para a cidadania como este processo das pessoas saberem onde estão, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e de que maneira elas podem ter impacto direto no contexto onde se encontram inseridas, né? Nós estamos, por exemplo, vamos falar de Angola, somos um país, temos muitos problemas sociais e cidadania é exatamente nós sabermos, num país como Angola, quais são os direitos que nós, na qualidade de cidadãos, temos, quais são os deveres que o Estado angolano tem para conosco e, com base nisso, fazermos um processo de busca e de alguma forma de reivindicação por estes direitos que nos são assistidos. Então, eu acho que eu entendo a cidadania como este processo de consciencialização e de sabermos quem somos, onde estamos e o que devemos ter e o que devemos fazer. Eu acho que este processo todo
E indiscutivelmente que a mídia tem um papel fundamental no processo de passar essa mensagem às pessoas. Ok. E eu estou muito feliz por você ter sido um apresentador de programa infantil, não é? Porque, usando até aquele adágio que é muito conhecido por nós, é de pequeno que se torce o pepino, não é? Sim. Você acha que a mídia angolana tinha de ensinar os princípios fundamentais de cidadania às criancinhas? Sim, eu acho que sim. E mesmo na qualidade de apresentador infantil, que eu apresentei o Kaluanda Pio durante 4 anos na Rádio Luanda, eu sempre defendi que nós tínhamos e continuamos a ter pouquíssimos programas para as crianças e com esse pendor educativo, né? Porque se nós formos fazer uma análise muito rápida, mesmo a nível dos nossos órgãos de comunicação social públicos, nós temos pouquíssimos programas infantis. E eu acredito que os programas infantis é que deviam ter este pendor, esta missão de contribuírem na formação de consciências das crianças. Então, enquanto apresentador, naturalmente que eu tentei dar o meu máximo. Eu acho que o Kaluanda Pio é dos programas da rádio, em Luanda, sobretudo, que é um programa que é direcionado especificamente à audiência de Luanda, que é um programa que tem sim dado o seu contributo, tentando ajudar as crianças e os encarregados de educação a perceberem o conceito de cidadania e quão importante é que desde cedo as crianças possam ter consciência daquilo que elas fazem, daqueles que são os seus direitos e daqueles que são os seus deveres. Cidadania não é só sobre aquilo que nós devemos receber, é também sobre aquilo que nós devemos dar, é também sobre a forma com que nós agimos, é também sobre a forma com que nós tratamos o bem público. Isso tudo é cidadania. Então, naturalmente que a comunicação social em si, que tem um papel fundamental, eu até diria um papel determinante neste processo, porque nós sabemos que a comunicação social é um auxílio do processo de educação que é iniciado em casa e na escola, né? Porque sabemos que o processo de educação tem um início em casa, né? No seio familiar. Depois tem a sua complementação na escola, que devem ser elementos que têm que andar de mãos dadas. Mas depois a exposição que a criança tem é naturalmente a mídia, né? E hoje nós falamos de mídia, quando falamos de mídia, incluímos também as redes sociais, porque as redes sociais fazem parte de modo direto daquele que é o conceito de mídia. Então, a educação é um processo que depende destes todos os agentes, né? Tens a família, como já disse, tens a escola e tens de ter a comunicação social aí predisposta a contribuir neste sentido. E eu acho que nós em Angola ainda continuamos a falhar muito, infelizmente. Ainda batendo na tecla Kaluanda Pio, que grelha de programação específica vocês tinham em conta a fim de promover a cidadania para as crianças? Bem, o Kaluanda Pio é um programa que é emitido ao sábado e ao domingo na Rádio Luanda, que eu acredito, que eu sempre defendi também, mesmo na qualidade de apresentador, que era um problema, porque a Rádio Luanda é uma rádio pública e eu acredito que os órgãos públicos têm que ter responsabilidade acrescida naquele que é o processo de educação das crianças angolanas. Isso é indiscutível. E eu acho que é inadmissível que hoje nós não tenhamos nenhum programa infantil que seja emitido de segunda a sexta-feira na televisão e na rádio pública. Não temos. Não temos nenhum programa que seja emitido na televisão, na rádio pública e depois no jornal público, que é o Jornal da Angola. Porque estes são os órgãos a quem nós, enquanto angolanos, temos de pedir satisfação. Nós não pedimos satisfação à ZAP nem à TV Zimbo, porque são órgãos privados, mas a TPA, a Rádio Nacional de Angola e o Jornal de Angola, nós, enquanto angolanos, temos esta legitimidade de fazer exigências a esses órgãos. E eles têm de ter a consciência de que sim, de que eles têm um papel diferente. Então, primeiro, lamento o facto disso, de que não temos programas específicos e com a regularidade que era desejada na mídia pública. É um erro. É um erro e o Ministério da Comunicação Social em Angola tem de rever isto com a urgência, com a urgência devida. Depois, o Kaluanda Pio tem ao sábado, tem ao domingo, 1 hora cada, temos 1 hora ao sábado e temos 1 hora ao domingo, em que nós dedicávamos a assuntos como, por exemplo,
Por que que é importante não danificarmos o bem público? Por que que é importante cuidarmos bem dos jardins? Por que que é importante... Porque nós entendemos, ou entendíamos naquela altura, e eu acho que o programa continua a ser assim, que era importante que nós fôssemos buscar os elementos que fazem parte do dia a dia das crianças, para que a partir deles pudéssemos fazer a introdução desses conceitos. Então, se no dia a dia a criança está na escola e provavelmente na escola tem um parque, tem um jardim, né? É a partir deste elemento que nós íamos buscar e vamos pensar, por exemplo, abordávamos esse assunto. Por que que é importante os meninos cuidarem bem dos jardins da escola, dos jardins públicos? Por que que é importante os meninos respeitarem as diferenças, respeitarem os colegas, independentemente de serem diferentes deles ou não? Percebes? Então nós íamos tentar, porque a abordagem para um programa infantil é diferente. Nós temos que fazer muita adaptação dos textos, da linguagem que nós utilizamos, né? Porque o Kaluanda Pio, que é um programa dos 5 aos 12 anos de idade, as idades compreendidas, e então o nosso discurso tinha de ser adaptado à nossa audiência. Mas eu acredito que sim, o Kaluanda Pio tem tido ao longo deste tempo de emissão, 30 anos de emissão, tem tido este papel, sobretudo sobre as crianças de Luanda, que eu acho que é uma pena, porque eu estou a falar de Luanda, e então as crianças são de Benguela, que são do Zaire, que são do Kwanza Sul. Será que têm estes programas nas cadeias provinciais que também têm este papel? Não sei, eu duvido. Conheço alguns, mas e é mesmo para ali, conheço realidades que não existem. É mesmo para ali. E é lamentável. É mesmo para ali que eu queria levar você. Nós, no princípio, definimos cidadania como esse conjunto de deveres e direitos que o cidadão tem a fim de participar política e economicamente para o desenvolvimento social. Certo. A partir do momento em que nós violamos o direito à informação a certos cidadãos, nós estamos a tirar parte dessa capacidade do cidadão de participar para o desenvolvimento da sua comunidade. Certo. Informação, conhecimento são coisas muito poderosas. Se nós não conhecemos os nossos direitos e deveres, nós podemos cobrar muito pouco porque somos ignorantes. Até Sim. onde nós sabemos, for fact, há muitos lugares do país em que ainda não têm acesso, as pessoas não têm acesso de certas rádios, como a Rádio Eclésia, a Rádio Mais, a Rádio Despertar. A TPA e a Rádio Nacional são mais abrangentes, chegam a lugares mais longínquos, mas as outras rádios privadas não. Então, como é que, como sociedade, você acha que deveríamos agir a fim de devolver o direito à informação a essas pessoas que estão em lugares distantes da cidade de Luanda? Sim. Bem, como disseste muito bem, a informação, o acesso à informação é um direito dos cidadãos, né? Esse é o pressuposto do qual nós partimos. E é visível na nossa realidade que, em alguns casos, nós sentimos que há vontade de que as pessoas não tenham a informação para que, consequentemente, não possam reagir desta ou daquela maneira. Não dar informação e não dar educação, praticamente a mesma coisa, é coartar possibilidades e aumentar os níveis de desigualdade social. Deixa-me explicar. Se nós possibilitarmos que algumas pessoas em determinadas áreas do país tenham acesso à informação privilegiada em detrimento de outras pessoas noutras partes do país, nós estamos a dizer que as pessoas, por exemplo, no caso específico de Angola, que as pessoas de Luanda, os meninos de Luanda, ou seja, os meninos de outras províncias nunca vão poder concorrer no mesmo pé de igualdade aos meninos de Luanda, por exemplo. É um exemplo que eu estou aqui a dar. Porque se tu dás informação aqui e não dás ali, não é possível que eu coloque aquelas pessoas daquela área que não há informação a concorrer no mesmo pé de igualdade com as pessoas da área em que há informação. Então, este é um problema sério de há muitos anos. Este é um problema sério de há muitos anos e que tem vindo a ser discutido, digo,
com muita frequência. E então, o acesso à informação é empoderamento às pessoas. As pessoas têm de saber o que é que se passa. As pessoas têm que ter esta possibilidade. O conhecimento, a informação, são portas que se abrem à criatividade, ao exercício da cidadania de todos. Uma pessoa não vai poder exercer cidadania se realmente não tiver consciência de onde está e do que é que se passa à sua volta. E quem possibilita que a pessoa conheça a sua realidade ou o contexto do país, da sociedade, da cidade onde está, é a informação. São os órgãos de comunicação social que têm esta responsabilidade. E então, termos só órgãos do Estado, temos só a possibilidade, o acesso a órgãos do Estado em determinadas regiões do país, também traz consequências. Porque a informação, a mesma informação, é passada de várias maneiras, de diferentes maneiras, pelos diferentes órgãos. Tu tens uma notícia, a forma com que a TVzinho vai passar a notícia não vai ser a mesma forma com que a TPA vai passar a notícia. Porque isso tudo tem a ver com a linha editorial de cada órgão de comunicação social. Então, dizer que só as pessoas aqui só têm acesso à TPA é estar só a contar uma versão da história. É estar só a dar uma versão da história. E é estar a obrigar as pessoas a assumirem esta versão como sendo a versão verdadeira. E quem disse que é a versão verdadeira? Se eu não ouvir a segunda versão, se eu não ouvir a segunda narração, percebes? Então, é estar a obrigar, ter só um órgão de comunicação social, e sobretudo quando é um órgão de comunicação social estatal, é estar a obrigar que a pessoa, estar a obrigar a pessoa a aceitar aquela informação como sendo a informação verdadeira, a assumir aquela informação como sendo a informação verdadeira. Então é uma preocupação muito grande, E eu acredito, e eu continuo a defender, as pessoas têm o direito à informação. E isso é um direito consagrado pela Constituição da República. E todos os caminhos deviam ser feitos no sentido de possibilitar que assim seja. Muito bem. E ainda sobre o acesso à informação e que tipo de informação é passada, eu gostaria de lembrar alguns episódios que aconteceram recentemente na sociedade angolana. A Wanda Pedro criticou a ministra da Cultura. Depois de algumas semanas ou só, saem algumas notícias a apontarem que a ministra da Cultura nomeou a mesma para gerir uma casa cultural, acho que fica no Zambo, percebe? Passam 2 semanas ou 3, aparece uma outra notícia a desmentir a notícia anterior. E nós, a população, ficamos com rumores, muita especulação. Algumas pessoas próximas à mesma e ao Ministério fizeram algumas publicações. As notícias que eram publicadas mencionavam sempre, segundo fontes próximas à moça ou à senhora a X ou a Y. Isso é certo, está a perceber? E nós, a população, ficamos assim, mas em que devemos acreditar? O mesmo deu-se em muitas outras questões. Não há muitas outras questões. Tens, por exemplo, o caso da ex-ministra, que até hoje nós não sabemos se realmente faleceu ou não. Estás a perceber? Tens vários casos. E isso me remete a uma abordagem que eu faço com muita frequência. Os órgãos, nós enquanto Estado, continuamos a comunicar mal. O Estado comunica-se mal. Essa é uma realidade que ainda dói a algumas pessoas. Algumas pessoas ainda têm receio em falar nisso. Mas é importante. Eu acredito sempre no seguinte. Para nós avançarmos, é importante que nós assumamos o nosso Estado, né? Para se corrigir uma coisa, é importante que se assuma que existe um erro. Então, esse é um erro que nós temos que apontar. O nosso Estado comunica-se mal. E nós andamos a brincar com coisas seríssimas, coisas de Estado. Um instituto, sob tutela do Ministério da Cultura, é um instituto público. Portanto, um patrimônio de todos. E um instituto público, o nome do instituto público, não pode andar aquém das redes sociais.
É um assunto público. O Ministério da Cultura tinha de sair com um decreto ou com uma nota oficial a fazer o esclarecimento devido sobre o assunto. Isso é um assunto de Estado. É um assunto de Estado. Um instituto público. Não é a casa da mãe Joana, não é um bar, não é uma cantina. Estás a perceber? E então, temos esse tipo de situações. Só vem reforçar e dar um carimbo a essa minha ideia de que o Estado comunica-se mal. Até agora, nós, por exemplo, o caso da ex-ministra, que foi um caso que foi tornado muito mediático, etc. Epá, o que é que nós sabemos, efetivamente? O que é que nós sabemos? Pessoas entraram a dizer que a senhora tinha acabado por falecer, depois outras informações desmentiam esta informação e nenhuma informação de Estado foi dada. Por que é importante? E há pessoas que se perguntam, se ela já não era ministra, já tinha sido exonerada, por que era importante se dar uma explicação de Estado? Aqui vai a explicação. A senhora ministra em causa, era uma servidora pública. Era uma servidora pública até aquele dia, até o momento que foi exonerada. Então, é importante, e é sim um dado importante para as pessoas, para a população, que nós saibamos, ou que alguma informação oficial seja dada em relação a esse assunto, que por acaso foi um assunto tornado muito mediático. Porque, se não, porque qual é a consequência disso? Quando não há informação oficial, quando a informação oficial falha, então o boato é convidado a vir. Se tu não tens informação oficial, todo mundo tem uma fonte. E todo mundo vai dizer, acordem com a minha fonte, a verdade é esta. De acordo com o que eu ouvi, a verdade é esta. Por isso é que nós hoje temos assuntos do Estado a serem lavados nas redes sociais. Uma pessoa vem com uma fonte, outra pessoa vem com outra fonte. Uma pessoa diz que é verdade, outra pessoa vem desmentir. Por quê? Porque não há informação oficial no momento devido, estás a ver? Então, eu acho que continuamos a nos comunicar mal e é uma reflexão que, enquanto Estado e que o nosso governo devia fazer. A informação oficial ainda falta muito nos momentos devidos. É lamentável. E você acha que isso, de alguma maneira, previne o processo de desenvolvimento da consciência política, econômica, de uma forma geral, a consciência cívica dos cidadãos em Angola? Eu acho que sim, eu acho que de alguma maneira sim, por quê? Vamos só analisar. Quando a especulação, por exemplo, nós agora estamos num novo paradigma, né? Que é chamado novo paradigma. E alguns boatos da internet não dignificam sequer a imagem do nosso país e das nossas instituições. Né? Nós agora estamos a trilhar um caminho de reconstrução do país e a nossa imagem diante dos olhos internacionais também é muito importante. Né? A imagem que nós construímos, estamos a tentar buscar a tentar limpar a nossa reputação que andou na lama durante muitos anos por causa de corrupção, etc, etc. E então, essas informações, esses boatos ficam aí a circular. De algum modo, fragilizam as nossas instituições. E tu, quando tens instituições do Estado fragilizadas, quando tens a imagem das instituições do Estado debilitadas, qual é a imagem que tu estás a vender para o teu país? Estás a perceber? Então, termos informação oficial é estarmos a dizer que temos instituições fortes. Estás a ver? Então, e eu acho que essa é uma debilidade que nós temos e é um caminho que nós também temos de fazer. O sentido de reforçarmos aquele que é o papel das nossas instituições. Assegurarmos que temos instituições fortes o suficiente para darem resposta às demandas. Israel, entendo que a comunicação social tem um poder muito importante e controla a opinião pública. A comunicação social muda a forma como as pessoas pensam na sociedade. E você hoje vem com um argumento muito positivo, aberto e inteligente. Também sei que você é amigo de muita gente que trabalha na rádio e na TPA. Todavia, você diz que a rádio e a TPA têm dificuldades, a Rádio Nacional,
e a TPA às vezes têm dificuldades em fazer veicular essa verdade ou mesmo aceder a informações que a população precisa para se manter atualizada e educada. O que é que está... Não, mas olha, neste último sentido, espera só, deixa eu só corrigir aqui uma coisa. Neste último sentido que eu estou a falar, eu estou a falar da debilidade da informação. Quando eu falo da debilidade da informação oficial, eu não falo da Rádio Nacional nem da TPA, eu falo das instituições, dos gabinetes de comunicação das instituições, né? Porque uma informação, por exemplo, esse caso da Wanda Pedro, se não há uma informação, o papel, por exemplo, de um órgão de comunicação social é noticiar de acordo com as suas fontes. Sim. Então, se não há informação oficial, não cabe a um órgão de comunicação social ditar a informação oficial. Quem dá a informação oficial são as instituições, né? Por exemplo, nesse caso, seria o Ministério da Comunicação Social fazer sair uma nota oficial, um esclarecimento, etc. E depois cabia aos órgãos de comunicação social veicularem ou distribuírem essa informação. Mas a minha pergunta ainda prevalece. Porque eu também entendo que o papel da comunicação social, dos meios de comunicação social, é ir atrás de notícias que a população precisa. Por exemplo, temos aqui um dilema, aqui um conflito de interesses e há rumores a rolarem. Eu entendo que seria responsabilidade da rádio e da TPA irem atrás dessas notícias para poderem esclarecer também a opinião pública. Sim, é papel. Não houve esse esclarecimento ou houve algum movimento da rádio da TPA e foi impedido pelo Ministério, segundo a tua percepção do problema? Não sei. Sobre esse caso eu não posso dar um comentário específico, uma apreciação específica, porque não sei. E também não o faria, sobretudo no caso da Rádio Nacional de Angola, por eu ser da Rádio Nacional de Angola, e por isso não me permiti fazer uma avaliação pública do serviço prestado pela Rádio Nacional de Angola. Epá, eu não sei, mas eu concordo, estou de acordo contigo. Assumo que alguma coisa foi feita porque é realmente papel da comunicação social. Quando a notícia não sai, nós não esperamos pela notícia. Nós vamos atrás da notícia e muitas vezes nós temos que bater para termos a notícia. Então, nessa aspecto, eu concordo contigo. Então, você acha que ainda há alguma violação do direito da liberdade de expressão e da imprensa que os jornalistas devem desfrutar em Angola? Você acha que há alguma coisa que ainda impede essa classe a aceder à informação que a população precisa? Você acha que ainda há esse impedimento institucional? Bem, eu acho que nós viemos de um caminho, em termos de liberdade de expressão, nós viemos de um caminho muito longo, muito longo. Eu sou miúdo, né? Mas convivo, tenho o privilégio de conviver com pessoas que começaram a fazer jornalismo há muitos anos e que mesmo naquela altura em que a liberdade de expressão era quase que inexistente no nosso contexto, há pessoas que já faziam jornalismo a sério e que já iam contra o sistema, né? Eu acho que atualmente estamos num contexto totalmente diferente. Uma das coisas um dos aspectos também vai impossibilitando o nosso progresso é a autocensura, que é quando o órgão de comunicação social é que se põe na posição de não noticiar determinadas coisas. Às vezes nem é por orientação, né? Nós conhecemos a orientação superior, né? Que é muito conhecida entre nós. Mas muitas vezes o que acontece é que existe a autocensura por parte dos próprios órgãos, dos próprios jornalistas, que eles próprios determinam o que é que deve ou o que é que não deve passar com base em alguns preconceitos e etc. Mas eu acho que em termos de liberdade de expressão, como já disse, é um caminho muito longo que o jornalismo angolano, em termos deste assunto, tem vindo a viver. Eu partilho, converso muito com jornalistas antigos e eles me contam muitas histórias. E muitos deles dizem que nós estamos num bom tempo do exercício da atividade. Eu fico muito feliz por isso. Muito bem. Que é sinónimo de progresso, né? Neste sentido. Ok. E segundo a sua percepção,
Por que motivo é importante nós termos cidadãos educados, cidadãos conscientes sobre os seus direitos e deveres numa sociedade que quer desenvolver-se econômica e politicamente? Por que é importante? Um cidadão consciente vale por 1000. Um cidadão consciente vale por 1000. Porque o cidadão consciente, o cidadão que tem noção do seu papel e que tem noção que existe um Estado que tem responsabilidades para com ele, é um cidadão que exige, é um cidadão que pressiona. Eu acredito que uma das coisas que eu acredito é que a governação, né, a atividade política, a atividade dos nossos governantes deve ser sempre feita com alguma pressão por parte dos governados. Pressão e fiscalização eu incluiria. É muito importante que quem dirige, que quem governe, sinta de alguma maneira esta pressão por parte de quem é governado. Percebes? Porque eu acho que só assim é que é possível que realmente as agendas ou os propósitos sejam alcançados. Então, um cidadão consciente é um cidadão que tem noção de que os governantes são tão somente pessoas escolhidas para a governação, para a gestão daquilo que é o bem comum. Percebe? Sim. E este cidadão não admite abusos, quando não concorda com uma coisa, acredita que tem o poder de dizer quando não concorda. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante que o cidadão sinta que a sua voz esteja de alguma maneira a ser ouvida. Não podemos ir todos ao parlamento, não podemos estar todos nas discussões públicas, mas precisamos de nos rever nas tomadas de decisões públicas que têm a ver connosco, com a nossa vida. Porque eu olho para os governantes assim mesmo. Os governantes são só um grupo de pessoas eleitas, né, democraticamente no nosso contexto, na nossa situação, que estão a gerir uma coisa, pública, são gestores públicos, né? E que, por este motivo, por estarem a gerir uma coisa que é minha, que é tua, que é nossa, devem satisfações a nós. Porque esse foi o trato. Nós fazemos um trato, né? Eu voto em ti. Isso é um trato que estamos a fazer. Eu voto em ti. Tu vais gerir durante 5 anos a coisa pública, que é tua e que é minha. Mas como tu estás na posição de gestor, tu vais me dando satisfações daquilo que acontece. É dessa forma que eu interpreto isso. E naturalmente que o cidadão consciente faz da mesma maneira. E é um cidadão que mobiliza, é um cidadão que contribui para a consciencialização das pessoas ao seu redor, percebes? E que origina progresso. O cidadão consciente origina progresso, indiscutivelmente. Yeah. Paulo Freire dizia: ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os cidadãos educam-se, mediados pelo meio ambiente, não é? Hoje, para além dos meios de comunicação de massa, que inclui a TPA e a Rádio Nacional e outras cadeias televisivas e radiofônicas, temos também o advento do Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp. Pelas minhas observações, o Facebook, o Instagram e a YouTube ou YouTube têm servido de meios muito fortes para a construção da opinião pública em Angola. Eu penso que muitas das políticas públicas que hoje o nosso Parlamento passa muitas das políticas públicas são motivadas por muitas das conversas que começam nos meios de comunicação social ou nas novas redes sociais, não é? Facebook e companhia. Como jovens conscientes, e eu acredito que nós fazemos parte daquela elite que agora está a educar-se, como é que nós podemos fazer uso dessas redes sociais para o engrandecimento, para o desenvolvimento da cidadania em Angola?
pensando naquelas pessoas que não têm o mesmo nível de educação, exposição e experiência que nós já temos. Como é que nós podemos fazer isso? Epá, assim como estamos a fazer agora, aqui, sentamos aqui nós os dois. Temos algumas pessoas a nos assistirem, vamos falando sobre esses assuntos. Eu acho que essa é, que é uma das formas de contribuirmos. Olha, eu acho que as redes sociais, né, apesar de toda aquela maneira em que elas são pintadas, de todos aqueles efeitos negativos que nós conhecemos e que são frequentemente abordados, eu acho que tem uma beleza tamanha, porque elas vieram e deram aquilo que muita gente não teve durante muitos anos. Estás a ver? Sabe o que é que tu ganhas? O que é que tu vives no mundo durante tantos anos, sem voz, e depois aparece uma rede social que parece um microfone. Estás a perceber? A rede social vem, em muitos casos, em caso de muita gente, como um microfone e amplia as vozes das pessoas. Percebes? Hoje em dia, as pessoas, para gritarem, para falarem, para se expressarem, para discordarem, para discutirem, para debaterem, fazem uso das redes sociais, que é bonito, que é bonito. E o que disseste é muito interessante. Hoje em dia, até a atividade governativa começa a ter, sim, influência da atividade dos usuários das redes sociais. Estás a ver? E então alguns assuntos começam a ser realmente abordados com maior seriedade nas redes sociais e depois são levados para outros fóruns. Sim. Então eu acho que é uma coisa muito bonita. Eu acho que são ferramentas que estão aqui para o nosso uso e que nós, enquanto jovens, sobretudo, temos que saber fazer o melhor uso possível delas. E eu acredito que nós, jovens angolanos, temos de alguma maneira, sim, promovendo debates. Eu, por exemplo, ontem estava a ver um debate de jovens da Universidade Católica que estavam a falar sobre economia e outros assuntos da atualidade. Tens os anormais que estão aí às quartas-feiras e aos domingos no Instagram, temas da atualidade, discussão jovem. Epá, eu acho que esse é o caminho, estás a ver? Eu acredito que esse seja o caminho. Que se nós não temos uma sociedade ainda que proporcione que todo mundo se sinta representado e que todas as vozes se sintam refletidas nas decisões públicas, nós temos que começar a utilizar os mecanismos que nós temos à nossa disposição. Estás a ver? Se bem que é como tudo, algumas pessoas com opiniões mais strongs, outras menos. Algumas pessoas. É como tudo, é uma plataforma, são plataformas que de uma maneira ou de outra vão possibilitando que as pessoas se expressem, que possam partilhar os seus pensamentos. Eu acho que isso é muito, muito importante. E era o que faltava, e foi o que faltou durante muitos anos. Israel, nós fazemos esse programa à luz da Agenda 2063 da União Africana, não é? Como explicamos normalmente, é uma ferramenta, um instrumento que a União Africana construiu, não é? Para alavancar, para auxiliar os países africanos a desenvolverem-se. Desenvolvimento, Sim, nós entendemos que a África tem países em níveis de desenvolvimento diferentes, não é? E esta agenda está mesmo ali para auxiliar aqueles que estão a vir atrás, a catch up com aqueles que já têm um nível de desenvolvimento mais avançado. Visa a integrar o continente, torná-lo mais inclusivo e fazer com que o continente compita, com que os países do continente compitam com os outros órgãos, com os estados estrangeiros, sobretudo. E que a diversidade humana em África seja Ok, perdemos agora o Israel. Penso que é problema de carga. Vamos esperar que ele volte a entrar e vamos continuar a conversa. Desculpem por isso. Deve ser problema de carga. Coisas do live. Desculpem.
Vamos voltar para o Israel. Ok. Ok, ele está de volta. Sim, ele já está de volta. Desculpem lá por isso. Ele já está de volta. A net dele caiu ok, por alguns minutinhos. Ok, vou pô-lo já. Ok, adicionar. Eu tive um problema e agora estou sem usar os escutadores, porque o meu telefone está. Não sei se me consegues ouvir propriamente. Eu consigo. Desculpa lá, é que eu não consigo mesmo usar, porque senão o telefone desliga. Ok. Estávamos a falar das... Eu estava a perguntar como é que nós podemos utilizar. É assim, a minha pergunta é: hoje nós vivemos num mundo global em que temos aqueles que são chamados cidadãos do mundo. Tendo em conta essa premissa, o conceito de cidadania começa a expandir. Já não é apenas ser angolano ou ser de Luanda, mas agora implica ser africano e ser cidadão do mundo. Como é que nós podemos preparar a juventude angolana para esse novo conceito de cidadania que a União Africana quer desenvolver para a diversidade humana e coexistência pacífica dos habitantes da África? Olha, eu acredito que, como se diz, né, o mundo hoje não há essa coisa de cada país no seu canto, né? Isso tudo hoje o mundo é uma aldeia, o mundo é uma aldeia. E eu acho que no nosso processo de educação, naturalmente que nós temos que estar preparados e ser preparados para estarmos expostos ao mundo e à diversidade cultural que o mundo tem, e a grande variedade de coisas que o mundo oferece. Então, eu acho que a nossa preparação enquanto cidadãos, enquanto cidadãos angolanos, deve ser também no sentido de cogitarmos a possibilidade de sermos expostos a outras realidades. E nós, por exemplo, os jovens angolanos que têm a sair para Angola para irem estudar para outros. Ok. Voltamos a ter problemas de net. Vou interromper esse live muito rapidamente vou voltar a ligar para poder pôr o Israel de uma forma mais sustentável para continuarmos a conversa sem mais interrupções. Nós estamos já no final. Eu tenho apenas uma pergunta final. Todavia, vou desligar e vou voltar a entrar para o Israel lhe dar também as últimas considerações. Já? Por favor, sejam pacientes conosco. São coisas do live. Essas coisas acontecem. Desculpem, vou voltar muito rapidamente.